O Google deveria ter facilmente vencido a guerra das redes sociais. Não apenas o Google tinha mais dinheiro, funcionários experientes e usuários, o Google realmente lançou seu primeiro site de rede social em janeiro de 2004, algumas semanas antes do lançamento do Facebook e muito antes do surgimento do Twitter e do Instagram. Na verdade, o Google criou muitas tentativas diferentes de competir diretamente com todas essas plataformas, mas todas falharam. A mais famosa foi o Google+, que desde então foi descrito como o maior fracasso do Google. Virou piada e não apenas as pessoas não queriam usá-lo, muitos odiavam ativamente. Ninguém gosta do Google+, mas se você for para uma pesquisa do Google e digitar apenas Google+, obterá muitos resultados de pesquisa sugeridos negativos. Ninguém o USA. É como um sinônimo de uma rede social fracassada. Então, qual foi o verdadeiro motivo do fracasso do Google+? Com a ajuda de e-mails vazados e entrevistas, neste vídeo exploraremos os bastidores da ascensão e queda do Google+. Porque o Google é uma empresa que alcançou coisas impressionantemente ridículas, desde organizar a internet com busca até indexar os livros do mundo, mapear o planeta e criar inúmeros produtos inovadores e úteis. E ainda assim, quando se trata de construir uma rede social para rivalizar com o Facebook, o Google falhou repetidamente e espetacularmente. Tecnicamente, você poderia dizer que o YouTube é uma rede social, mas é obviamente mais uma plataforma de vídeo do que de conexão entre amigos e compartilhamento de atualizações. Por isso, o Google gastou tanto dinheiro tentando fazer o Google+ funcionar. Então, vamos fazer uma jornada para os meandros do Google e descobrir a verdade. Muitas pessoas acham que o Google demorou a perceber o potencial das redes sociais, mas isso definitivamente não é o caso. Muito antes de termos o Facebook, o Twitter e o Instagram, ou mesmo antes das primeiras redes sociais como o Bebo e MySpace, havia um site chamado Friendster.com, um dos primeiros sites de redes sociais que permitia que você se conectasse com amigos e compartilhasse posts e imagens. Na verdade, foi o Friendster que inspirou o MySpace. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que dentro de apenas um ano após o Friendster ser lançado, o Google tentou comprá-lo. Eles ofereceram $30 milhões em ações do Google pelo site, o que foi uma oferta enorme para um site relativamente novo. No entanto, o Friendster recusou. Na época, havia muito hype em torno de novas empresas na internet, e o fundador do Friendster tinha consultores que lhe diziam que isso poderia ser um negócio de vários bilhões de dólares, então ele rejeitou a oferta do Google para comprar o Friendster. Em retrospectiva, essa foi claramente uma decisão desastrosa. O Friendster acabou falhando e indo à falência, e aquelas ações do Google que ele teria recebido hoje valeriam mais de $1 bilhão. Mas a rejeição também foi ruim para o Google, pois significava que, como não podiam comprar o Friendster, tiveram que começar sua própria rede social do zero. E foi exatamente o que fizeram. O Orkut foi o primeiro serviço de rede social de propriedade e operado pelo Google. O site recebeu o nome de seu criador, um funcionário do Google chamado Orkut Büyükökten, um engenheiro de software turco que desenvolveu este site social como um projeto independente enquanto trabalhava no Google. Como o Google incentivava todos os seus funcionários a dedicarem parte de seu tempo de trabalho a projetos paralelos, o Orkut foi projetado para ajudar os usuários a se conectarem tanto com amigos novos quanto antigos. E tinha muitos dos recursos que associamos às redes sociais hoje, como criar seus próprios posts, atualizar seu status, compartilhar fotos e curtir e comentar o que seus amigos também compartilhavam. O interessante é que o Orkut teve uma pequena vantagem sobre o Facebook.
já que foi lançado em janeiro de 2004, literalmente apenas algumas semanas antes de Zuckerberg lançar o Facebook em fevereiro de 2004, embora naquela época fosse chamado de The Facebook. Enquanto o Orkut se saiu razoavelmente bem, sua popularidade veio principalmente da Índia e do Brasil. Na verdade, em 2008, o Google anunciou que o Orkut seria totalmente gerenciado e operado no Brasil, já que era onde a maioria de seus usuários estava. Em outros lugares, a popularidade do Orkut sofreu um grande golpe após uma grave violação de segurança em que senhas e informações bancárias foram vazadas e muitos perderam a confiança no site. Outro problema era que o Orkut tinha uma equipe relativamente pequena, designada para ele. Então, muitas vezes ficava para trás em termos de novos recursos, e eles lutavam para moderar adequadamente o site. Havia relatos de muito spam e abuso na plataforma. E assim, quando você combina tudo isso com o fato de que outras redes sociais começaram a surgir como MySpace e Facebook, que os usuários pareciam preferir, o Orkut acabou sendo completamente desativado. Se você visitar o site agora, verá apenas uma carta escrita pelo fundador original do site, Orkut Büyükkökten. Uma linha particularmente interessante é que ele diz: "Nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados, não vendê-los. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade." E isso claramente foi um sentimento complicado de usar e nunca decolou. Mas o Google estava claramente decidido a querer uma rede social. Então, em 2010, eles lançaram um novo projeto chamado Google Buzz. E desta vez, o Google teve a ideia de integrar esse novo serviço com o Gmail, o que fazia sentido na teoria, pois então poderiam capitalizar sobre a enorme base de usuários que já tinham, em vez de começar do zero de usuários. O problema foi que essa implementação foi horrível. Os usuários do Gmail ficaram surpresos ao descobrir que automaticamente faziam parte do Google Buzz e como era hora de uma nova estratégia. Era hora do maior projeto de rede social do Google de todos os tempos. Em 2010, o Google estava ficando cada vez mais preocupado com o Facebook. O Facebook estava consumindo cada vez mais o tempo dos usuários online e o tempo médio por visitante estava aumentando mais rapidamente para o Facebook do que para o Google. Não apenas isso, mas o modelo de publicidade do Facebook tinha o potencial de realmente prejudicar o negócio de publicidade do Google. De muitas maneiras, o Facebook havia criado a melhor máquina de anúncios possível. Os usuários voluntariamente diziam ao Facebook exatamente do que gostavam. E o Google estava constantemente informando Larry sobre o quão séria era a ameaça do Facebook. Eventualmente, Larry concordou e colocou Vic no comando de um novo projeto chamado Google+. Depois de várias falhas, o Google estava determinado a fazer do Google+ um sucesso. Rapidamente, tornou-se um projeto muito central no Google. Eles alocaram uma enorme quantidade de recursos e funcionários de todas as outras unidades do Google para trabalhar nisso. Eles investiram muito tempo e dinheiro nisso, pois seria um dos seus principais focos no futuro. O Google+ foi projetado para ser uma plataforma abrangente de redes sociais, oferecendo recursos semelhantes à OS de outros gigantes das mídias sociais, como Facebook e Twitter. Os usuários podiam criar perfis, compartilhar atualizações, fotos e vídeos, seguir outros e enviar mensagens diretas. Na verdade, havia até mesmo chats de vídeo em grupo chamados Hangouts. Mas uma das partes mais únicas sobre o Google+ era um recurso central chamado Círculos, que permitia a iOS usuários agrupar seus contatos em categorias específicas e controlar o conteúdo que viam. Então, por exemplo, você poderia ter um círculo para a família, um para colegas de trabalho,
um para amigos próximos, um para conhecidos casuais que conheceu em um evento anos atrás e assim por diante. Então, quando você postava aquela foto bêbada da balada de você mesmo, poderia controlar quem a via. Todos esses recursos estavam intimamente integrados a outros produtos do Google, como o Gmail, e isso ajudaria a unir tudo com seu perfil e tudo sobre você em seu perfil do Google+. Agora, para criar hype em torno do lançamento do Google+, o Google decidiu lançá-lo gradualmente usando um programa de convites. Então, para se juntar ao Google+ no início, você precisava ser convidado por outra pessoa. Era apenas por convite, e quando você era convidado, podia então enviar alguns convites para outras pessoas. Esse programa de convites não apenas permitiu que o Google recebesse feedback e dedicasse seu tempo para trazer os recursos do Facebook ao encontro de seu novo rival. O Facebook estava indubitavelmente muito preocupado com a concorrência. E de fato, uma vez que o Google anunciou que usaria seu vasto poder e recursos para criar uma plataforma rival de redes sociais, muitos especialistas previram que o Google+ teria sucesso em vencer o Facebook e se tornar o rei das mídias sociais. Google+ foi oficialmente lançado em 2011 e, até o final do ano, tinha cerca de 90 milhões de usuários. Dentro de alguns anos, esse número cresceu para mais de 500 milhões, mas esses não eram usuários ativos. Muitos tinham aderido simplesmente porque tinham uma conta do Google para outros serviços, como o Gmail ou o YouTube. E o Google tornou muito fácil se inscrever no Google+. Na verdade, era tão fácil que você era automaticamente inscrito no Google+ quando criava uma nova conta do Google. Mas o problema era que, uma vez que as pessoas se inscreviam, rapidamente percebiam que não havia muito o que fazer no Google+. Todos os seus amigos já estavam em um lugar diferente ao qual estavam acostumados. Onde estava o incentivo para você mudar para este novo site que parecia oferecer apenas uma coisa semelhante, mas com menos pessoas e menos postagens? E este foi apenas o início de inúmeros problemas. Em julho de 2011, o Google+ começou a obrigar os usuários a se identificarem usando seus nomes reais completos, e algumas contas foram suspensas se tentassem usar um nome de usuário privado. O problema com isso era que o Google+ se conectava a outros serviços do Google, como o YouTube, e milhares de pessoas estavam spamando o mesmo comentário em todo o YouTube com um tanque e um boneco de palito chamado Bob, para protestar contra o novo sistema de comentários e a integração forçada do Google+. E não foi apenas no YouTube. Em vez de se registrar facilmente para uma nova conta do Gmail, você agora deveria se juntar ao Google+ primeiro. O mesmo para usuários de telefones Android que queriam usar a loja de aplicativos e até mesmo para usar serviços que aparentemente não tinham necessidade real de um elemento social, como o Google Maps e a pesquisa do Google. Anteriormente, quando dissemos que o Google+ anunciou muitos usuários e um ótimo crescimento de usuários, bem, agora você pode ver a verdadeira razão disso. Não era que as pessoas estavam se juntando ao Google+ porque queriam usá-lo. Elas estavam sendo forçadas a se juntar para continuar usando outros serviços que gostavam, como o YouTube. É meio como quando você compra um novo computador com Windows. Você tem que usar o navegador da Microsoft para poder baixar o Google Chrome ou o Firefox. Mas quanto ao próprio Google+, o serviço foi descrito como pesado e confuso. Eles eventualmente removeram algumas das integrações forçadas, como a necessidade de uma conta Plus para comentar no YouTube. Mas o problema é que a narrativa de que o Google+ é ruim já estava estabelecida. Já havia inúmeros vídeos do YouTube criticando isso. Havia até músicas sobre isso. E assim, o Google+ já estava manchado desde o início. Ele focou mais em derrotar o Facebook do que em fornecer uma experiência social fresca e emocionante que as pessoas realmente gostassem.
E como a maioria dos usuários na época já estava satisfeita com o Facebook, eles não queriam mudar para um novo serviço que não entendiam tão bem e que não parecia ter vantagens claras. Em outras palavras, o Google estava tentando derrubar o Facebook, oferecendo algo semelhante ao Facebook. Quando, na verdade, se você quer substituir uma rede social bem estabelecida, precisa oferecer algo diferente e melhor. Um dos problemas do Google Plus era que era difícil encontrar pessoas que realmente estavam postando coisas, mas você não estava vendo, pois não estava no círculo certo. As postagens estavam sendo mostradas apenas para um subconjunto de seus contatos. Por exemplo, uma das ideias era você poder criar círculos em torno de um interesse específico e adicionar contatos seus que compartilhavam esse mesmo interesse. Mas isso exigia muito mais configuração e organização do que a maioria das pessoas queria fazer, então não era realmente usado tanto. Além disso, parte da beleza de outros sites de mídia social é que você compartilha algo e ele é imediatamente visível para todos os seus amigos. O Google Plus também desencorajava marcas e empresas a criarem suas próprias contas do Google Plus para garantir que todo o conteúdo fosse de pessoas individuais. Novamente, uma ideia interessante, mas na realidade, isso significava muito menos conteúdo, adicionando ainda mais a reputação de cidade fantasma do Google Plus. Internamente no Google, dado o enorme tempo, dinheiro e pessoal investidos no Google Plus, até parece que alguns dentro da empresa o ressentiam, especialmente porque algumas equipes teriam sido obrigadas a comprometer seu próprio serviço. Por exemplo, a equipe do YouTube, segundo relatos, teve que dedicar tempo e recursos para integrar recursos do Google Plus à plataforma, em vez de se concentrar em melhorar a experiência do usuário. E então, havia as preocupações com segurança. Em dezembro de 2018, o Google anunciou que uma violação de segurança expôs os dados pessoais de mais de 52 milhões de usuários. A violação foi causada por um bug na API da plataforma que permitia que aplicativos de terceiros acessassem dados de usuários privados sem permissão. O Google Plus foi acusado inicialmente de tentar encobrir a violação, e houve ainda mais críticas quando finalmente foi revelado o que aconteceu. Finalmente, em outubro de 2018, uma ação coletiva foi movida contra o Google e a empresa-mãe Alphabet devido à exposição de dados de contas do Google Plus. Os especialistas realmente achavam que o Google Plus dominaria. E minha previsão favorita foi este comentário de 10 anos atrás, que em apenas 2 linhas disse: a Apple estava em declínio e que o Google Plus eventualmente dominaria, assim como o Windows Phone. No entanto, a história da batalha da rede social do Google ainda não havia acabado. Em 2019, o Google Plus foi oficialmente encerrado para os consumidores e qualquer coisa que você tivesse no Google Plus foi transferida para o aplicativo independente relevante, como o Fotos. Em vez de tentar fazer tudo de uma vez, como fizeram com o Plus, o Shoelace simplesmente se concentraria em conectar as pessoas a coisas locais acontecendo em sua própria cidade. Então, talvez isso finalmente seria o sucesso da rede social do Google. Alerta de spoiler, não foi. A pandemia tornou muito difícil para um novo aplicativo social como este decolar, e o serviço sobreviveu menos de 1 ano. Manchetes surgiram como Google está encerrando o Shoelace, o aplicativo social que você provavelmente nunca ouviu falar. E de fato, muitas pessoas com conhecimento técnico realmente preferiam o Google Plus e o controle adicional que isso lhes dava. Mas o público em geral não queria gastar seu tempo com essa organização. Eles só queriam que a plataforma funcionasse imediatamente. Geralmente, as pessoas preferem simplicidade. Basta olhar para aplicativos de sucesso mais recentes, como o TikTok.
Você nem precisa procurar nada, ele simplesmente aprende o que você gosta e mostra para você, enquanto o Google Plus tinha muito mais uma curva de aprendizado.